pouquinho sobre a nossa célula, Neemias. Nós estamos seguindo o cronograma da Igreja Batista e durante esse mês de abril, nós estaremos falando sobre santidade. A palavra ficou por conta da Tâmia e ela levou uma palavra sobre fé, que também tem muito a ver com santidade, porque você tem que ter fé, né, para se manter em santidade, ou buscar santidade. Então, ela levou a palavra, a gente conversou bastante sobre 1 João 5,4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por quê? Quando a gente se converte, né, a gente foi chamado, a gente foi escolhido, e a gente se converte, e nós aprendemos as coisas, os mandamentos e as coisas de Deus, nós abrimos mão das coisas que a gente praticava antes, que são consideradas pecado. Mas só que essas coisas ficam atrás da gente, ficam perturbando a gente, ficam de bandeja pra gente. E pra gente resistir a essas coisas, a gente tem que ter a fé. Porque quando você diz não pro mundo, tu tá usando a tua fé porque tu tá acreditando que tem coisa melhor lá na frente. Tá dando pra... Olha só, Hebreus 11, 1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. É a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Então, é tipo isso. Não tem muita coisa para falar sobre fé, porque eu ainda estou aprendendo sobre fé. Aliás, eu não tenho muita coisa para falar de nada disso. Eu só estou compartilhando coisas que eu estou aprendendo. Porque parece que as pessoas estão se convertendo e estão ficando convencidas de que já sabem tudo, de que já estão santas. Sendo que, cara, é um aprendizado. E provação, bicho. Provação é quando você é botado no fogo e aí os seus podres sobem tudinho pra cima pra poder ser retirado e jogado fora. Só que neguinho tá pegando, tá fingindo que não tem podre nenhum. Finge que tá tudo maravilhoso. Aí fica com aquela aguinha, tem decantação, sei lá. Há uma parada na ciência que tem isso, né? Que a sujeira fica embaixo e a água fica limpa em cima. Isso é furada. Então, melhor ir pro fogo mesmo, que aí te esquenta, a podreira sobe, você resolve aquilo ali e fica limpo. Então, eu acho que é bem melhor assim. Isso que, velho, eu não consigo me disfarçar, não. Eu posso até ser sonsinha, mas eu não consigo me disfarçar, não. Se eu sou besta, eu vou ser besta mesmo. Se eu sou burra mesmo e acabou. Enfim, a nossa fé ela vai crescendo de acordo com o relacionamento que a gente tem com Deus. De acordo com os não que a gente vai dizendo pro mundo. De acordo com os não que a gente vai dizendo para as coisas que a gente vê. E acreditando nas coisas que a gente não vê ainda. Ela colocou aqui, ó, 2 Coríntios 7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Né? Falou tudo, né, meu bem? Jesus Cristo falou em algum lugar lá em Mateus que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Como é que ele venceu o mundo? Por fé, né? Nós temos que imitar ele. Tipo, não tô falando que Jesus não tinha fé. Ah, não sei explicar isso não. Só que você lembra lá no Getsemane, quando ele falou, Senhor, por favor, faz-me esse cálice, mas se for da tua vontade, que seja feita a tua vontade, babá. O cara tava com medo, mano. Porque ele não via uma solução, não sei, velho. Eu acho que ele não viu uma solução. Porra, pra ele ter falado isso, que ele tava com medo, velho, de morrer, né? Então, às vezes a gente passa por isso, velho, porque a gente vê que a gente tá se ferrando, o tempo tá passando e as coisas não estão se resolvendo. E os neguinhos tá aprontando os tóxicos da vida aí. As gurias tá se agarrando por aí, a vida o pau tá quebrando e você tá lá na sua santidade. Reto. Naquele estreito. E aí tu tem que usar a fé, mano. Tu tem que olhar e falar assim, ó, afaste-me esse cálice, mas se for da tua vontade, que seja feita a tua vontade. É pra isso que serve a fé. E a fé, ela é massa quando é testemunhada. Sabe o que fortalece a sua fé? Quando você vê testemunhos de outros cristãos que já passaram ou que estão passando por dificuldades. Isso é massa no testemunho. Por isso que não é legal ser cristão sozinho. É bom ser cristão e conhecer outros cristãos. Pra gente se apoiar. Porque nem sempre a gente vai estar forte, né? Eu tava conversando com uma das minhas líderes aí, né? E eu fiquei ouvindo as coisas que ela falou. Falei, caraca, ela passa por isso. Oi.
como assim? A mulher é top, tipo top dos santos. E ela vem falar de negócio de recaída. Como assim, gente? Que babado. Mas enfim, é humano. Eu falei, caraca, que legal, mano. Mas se ela venceu, eu também consigo vencer. E aí, quem sabe, ou seja, se eu vencendo, eu possa ser inspiração para outros que estão chegando agora e estão querendo vencer esse problema. Vamos ver. Tipo, por que a gente não vai ver pornografia? Quando eu acredito, todo pecado, ele vai fazer mal para alguma área da sua vida, ou para o seu corpo, para sua alma, para o seu espírito. Então, pecado é uma parada que vai te fazer mal, igual a pornografia, ela vai te fazer mal, velho. Vai acostumar o seu corpo físico com aquilo ali. Quando você for ficar com o seu parceiro de verdade, não vai ser a mesma coisa. Faz mal pra alma, que eu acho que tem umas influências malignas que ficam ao redor aí, sei lá, uns trem ruim, que fica... E fora que isso deve fazer raiva no Espírito Santo. O Espírito Santo fala assim, eu vou lá, você vai assistir esse troço aí, eu vou sair fora, tá? Porque desobediência não é comigo. Então, essas coisas fazem mal, velho. E fora a poluição mental, doido. Que você vê pornografia, você fica assim... Você vê peito, bunda e coisas em tudo quanto é lugar. Você não vê pessoas. Então é poluição, vai fazer mal, então sai fora. Sai fora. Então, se você parar pra pensar, quando algum crente te apontar o dedo e falar assim, é pecado. Pecado por quê? Vai ter que explicar, doido, por que é pecado. Vai explicar por que é pecado. E tem que ter um papo bem coisado pra poder explicar por que não pode, por que não é. Não vem com conversinha, não. Que é tenso. Que não é ovelha de ficar bé. Só, ai. Então, fé, cara. Ter fé. Tem que acreditar no que está escrito aqui, tem que acreditar no que o Espírito Santo está falando, no que Jesus está falando. A gente não vai conseguir levar ninguém para um lugar onde a gente nunca esteve. Então, vamos passar por provações, vamos dizer não pro mundo e vamos vencer o mundo. Beleza? Eu quero ler uma coisinha aqui de um livro que tá na Bíblia dos católicos. Eu tenho muita Bíblia. Tá lá em Eclesiásticos 2. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a aprovação. Humilha teu coração, espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofra as demoras de Deus, dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontece. Esse português é maravilhoso. Aceite tudo o que te acontecer. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tem paciência. Pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus. Pelo candinho da humilhação. Candinho é tipo um recipiente onde bota metal para separar o metal. Quem mexe com solda e metais deve saber disso. Purificação de metal. Põe a tua confiança em Deus e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele. Conserva o temor dele até na velhice. Vós que temais o Senhor, esperai em sua misericórdia. Não vos afastais dele, para que não caiais. Vós que temeis ao Senhor, tende confiança nele, a fim de que não se desvaneça a vossa recompensa. Vós que temeis o Senhor, esperai nele, sua misericórdia vos será fonte de alegria. Vós que temeis o Senhor, amai-o e vossos corações se encherão de luz. Considerai, meus filhos, as gerações humanas. Considerais, meus filhos, as gerações humanas. Sabeis que nenhum daqueles que confiavam no Senhor foi confundido, pois quem foi abandonado após ter perseverado em Deus, em seus mandamentos? Quem é aquele cuja oração foi desprezada? Pois Deus é cheio de bondade e de misericórdia. Ele perdoa os pecados no dia da aflição. Ele é o protetor de todos os que verdadeiramente o procuram. Ai do coração fingido, dos lábios perversos, das mãos malfazejas, do pecado que leva na terra do pecador que leva na terra uma vida de duplicidade.
Uh, uh. Ai do coração, ai dos corações tímidos, que não confiam em Deus, e que Deus, por essa razão, não protege. Ai daqueles que perderam a paciência, que saíram do caminho reto e se transviaram dos maus caminhos. Que farão eles quando o Senhor começar o exame, né, o juízo final? Aqueles que temem ao Senhor não são incrédulos à sua palavra, e aqueles que temem ao Senhor não são incrédulos à sua palavra, e os que amam permanecem em suas veredas. Aqueles que temem ao Senhor procuram agradar-lhe, aqueles que amam satisfazem-se na sua lei. Aqueles que temem ao Senhor preparam o coração, santificam suas almas na presença dele. Aqueles que temem ao Senhor guardam os seus mandamentos, têm paciência até que ele lance os seus olhos sobre eles, dizendo: se não fizermos penitência, cairemos nas mãos do Senhor, e não nas mãos dos homens, pois a misericórdia dele estará na medida de sua grandeza. Eu achei bem bacana esse livro, e achei até consolador. Então, cara, tenha fé, acredita que tem coisa melhor do que as coisas que você pode ver, e não se aborreça quando as pessoas que estão fazendo trem errado esfregarem isso na sua cara. Permaneça na palavra, permaneça no caminho para a santidade e passe pela provação para aumentar a fé, que é o que eu estou fazendo. Veja só, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos tentar ser crente de novo.